Nos próximos capítulos de Gênesis da Record, Pautite vai embebedar Ló e terá uma grande noite de amor com o seu pai. A moça ficará grávida, mas grande detalhe no bebê vai assustar a todos. Além disso, Deus irá castigá-la da pior forma possível e se vingará de tal blasfêmia. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Tudo começa quando Pautite está extremamente abatida com a perda da vida de sua mãe. Ayla, que se transformou em uma estátua de sal, ficou apenas nas lembranças de sua filha. Pautite então resolve tomar uma atitude horrenda e vai convencer a sua irmã de fazer isso também. Neste momento da novela, Ló está escondido em uma caverna depois que fugiu de Sodoma. Ele não quer procurar o seu tio Abraão por causa do orgulho que não deixa ele reconhecer que estava errado em sair do acampamento de seu tio. Pautite e Tamires também estão nessa caverna e estão muito abaladas com tudo o que aconteceu. Por isso, Pautite vai ter a ideia de se deitar com o seu pai para engravidar dele e continuar a linha de sucessão de Ayla. Para isso, ela vai conversar com a sua irmã. Ela logo pergunta se Tamires tem vontade de ter filhos. Tamires responde que é claro que ela tem, mas que vai demorar um pouco, porque ela não tem nem mais marido. Pautite diz que ela acha que sua irmã pode estar mais perto do que imagina. Tamires não entende e pergunta o que ela quer dizer com isso. Pautite revela que elas podem se deitar com Ló. Como as duas foram criadas em Sodoma, que era uma cidade cheia de perdição, Tamires nem se assusta com o que sua irmã disse, mas ela não sabe se deve aceitar. Pautite então começa a martelar na cabeça dela, dizendo que isso é uma questão de honra e que cabe a elas dar a continuidade à descendência de sua mãe, para que não se perca. Tamires vai dizer que Ló está falando que o mundo inteiro foi dizimado. Pautite diz que esse é mais um motivo, porque elas nunca vão conseguir se casar, já que não tem mais homem nenhum no mundo. Tamires então vai perguntar sobre Zoar, que é uma cidade que está próxima ao Vale do Sidim. Pautite então fará uma cara de desprezo e pergunta se sua irmã tem coragem de ir lá. Tamires pergunta por que não. Pautite então responde que elas irão para lá em vão, porque ninguém vai querer casar com elas, já que elas não têm mais nada a oferecer. Tamires começa a se convencer e Pautite continua dizendo que Ló está velho e que se elas não fizerem alguma coisa, a descendência de sua mãe vai sumir dentro dessa caverna maldita. Tamires então se convence, mas pergunta como é que a sua irmã pretende fazer isso. Pautite então pega uma jarra que está cheia de vinho e mostra para sua irmã. Tamires não entende
E Paltite revela que elas vão embebedar Ló e se deitar com ele. Tamires, com medo, diz que isso é muito perigoso. Mas Paltite diz que seu pai nem vai se lembrar do que aconteceu. Ela ainda completa dizendo que ela não vai perder a sua vida sem trazer filhos ao mundo. Ela ainda pergunta o que sua irmã diz. Tamires então revela que aceita. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, o que você acha que vai acontecer com as duas pecaminosas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A noite chega e Paltite já começa a preparar tudo, mas a moça acaba errando na dosagem do vinho. Isso porque ela vai embebedando seu pai até não querer mais. Ló vai ficando extremamente bêbado e não vai falando coisa com coisa. Até que chega um momento que ele começa a falar que vai procurar o seu tio Abraão, que ele vai salvar as suas filhas e que seu tio tem que aceitar ele de volta no acampamento. Tamires então, vendo a situação que seu pai está, tenta impedir a sua irmã de dar mais vinho para Ló. Mas nessa altura do campeonato, já vai ser tarde. Tamires vai dizer que chega e fala que isso não vai acabar bem. Mas Paltite vai dizer que chega nada e que agora ela vai até o fim. Tamires vai dizer para sua irmã que isso é loucura e que Ló claramente não está bem. Paltite vai dizer que é melhor assim. Tamires então pergunta como Paltite vai explicar essa gravidez. Paltite responde que Ló acredita em qualquer coisa e que ela vai falar que foi um milagre de Deus e que Deus ficou triste, na verdade, que ela perdeu seu noivo e resolveu engravidá-la, sem precisar ter relações com alguém. Paltite então vai apagar a pequena fogueira que está aquecendo ali a caverna. Ela bem lentamente vai arrancar a sua roupa e vai se aproximar do seu pobre pai. Ela então, numa frieza, vai se deitar ao lado de seu pai. Ló, que está bem bêbado e delirando, ele vai achar que Paltite, na verdade, é Ayla, e não vai resistir aos carinhos da herdeira. Nesse momento, Deus vai estar observando tudo. Ele vai dizer: as filhas de Ló deram tanto vinho a seu pai naquela noite que, quando a primogênita se deitou com ele, Ló nem percebeu. Dessa forma, Tamires, que não queria ficar ali, acabou saindo e deixando Paltite sozinha com Ló. E Paltite fez tudo acontecer. No dia seguinte, Ló acordou extremamente mal, mas ele nem se lembrava do que tinha acontecido. E por isso mesmo vai ficar. Ele não vai descobrir que sua filha está grávida dele
até ele descobrir que sua filha está grávida. Depois de algumas luas, Pautite começa a ter enjoos. Seus seios crescem cada vez mais. Ela sente mais fome. Com todos esses sintomas, ela percebe que está grávida e fica extremamente feliz. Ela dirá em voz alta que finalmente está grávida. Mas nesse momento, Ló surge e pergunta como assim ela está grávida. Pautite, que já tem tudo esquematizado na sua cabeça, diz que Deus deu um filho a ela. Ló estranha e pergunta que história é essa, e manda ela explicar tudo. Pautite então diz que algumas luas atrás ela estava muito triste por ter perdido o seu noivo e não poder ter filhos, mas que Deus teve compaixão dela e resolveu dar um filho a ela. Ló, que acredita em tudo, diz que isso é espetacular e fala que ele vai ser avô. Tamires, que estava ouvindo tudo, fica chocada com a audácia de sua irmã, mas não revela o que de fato aconteceu. Enquanto tudo isso acontecia, Deus estava bem de olho na falsidade de Pautite e estava reservando o grande castigo dela. 9 luas se passam e Pautite já aparece com uma barriga bem grande. Ela fica em repouso absoluto, enquanto seu pai e sua irmã trabalham para conseguir sustentar a grávida e o bebê. Mas de repente, chega a hora do parto de Pautite. A moça começa a ter muitas contrações e, consequentemente, começa a urrar de dor. No mesmo instante, Ló vai correndo acudir a sua filha e pergunta o que foi que aconteceu. Pautite vai revelar que o bebê vai nascer. Enquanto isso, Tamires, que está ouvindo tudo, não mexe nem um dedo para ajudar a sua irmã. Mas Ló começa a chamar por Tamires, que nunca aparece. Ló então pergunta para sua filha grávida o que ele deve fazer agora. Pautite revela que Ló tem que parir o bebê. Ló diz que ele nunca fez isso antes, mas Pautite, com uma cara de dor, diz que para tudo tem uma primeira vez. Ló então abre as pernas de sua filha e manda ela fazer força. Enquanto isso, Tamires continua fazendo seu trabalho e nem se importa com a sua irmã. No parto, Ló começa a ficar desesperado e diz que o bebê não está saindo, e manda Pautite fazer mais força. Pautite revela que ela já está fazendo o máximo. Ló então começa a pedir para o Senhor ajudá-lo a parir essa criança. De repente, o bebê começa a sair com muita naturalidade e Ló consegue parir essa criança. Ele fica encantado em ter o seu suposto neto em seus braços, mas ele começa a perceber que não está ouvindo a respiração ofegante de Pautite. Quando ele olha para sua filha, ele vê que ela está com os olhos fechados e imóvel. Ló já se desespera esperando pelo pior. Ele vai até ela e, com o bebê no colo, ele começa a bater na cara da grávida, pedindo para ela acordar. Mas Pautite não tem nenhuma reação. Ló começa a chorar e é comprovado que Pautite perdeu a sua vida. Na verdade,
foi esse o castigo que Pautite recebeu por se deitar com o seu pai. Deus resolveu poupar a vida do bebê por ele não ter culpa de nada. No fim, Ló acaba criando esse bebê como se fosse seu, mas ele não descobre que o bebê é realmente seu. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!